fazer só mais um exemplo de curva de nível ainda, mas é uma função especial, porque ela vai ser modelo de exemplos importantes. Ela vai ser um exemplo importante de coisas que acontecem. Então, eu queria que vocês dessem especial atenção para isso. Então, aqui é 2xy² sobre x² mais y². Olha que horror, né? Essa função aqui. Ela tem um comportamento especial então a gente quer olhar para ela com mais cuidado, tá? Então, vamos lá. Qual que é o domínio da função? É o conjunto dos pares do R2, tais que o xy é diferente de 0, 0. Tá certo? Porque o denominador só é zero se o x e o y forem iguais a zero, né? Caso contrário, o denominador não se anula. Então, é o plano todo menos esse ponto, menos a origem. Tá? E o que eu quero fazer é achar as curvas de nível de f. Vamos procurar? Vou começar com o nível 0, que é o mais simples. Depois a gente procura outros. As curvas de nível de f. Né? Algumas curvas. Então, para ser igual a 0, eu tenho que olhar para quais xy o f dá 0. Então, eu tenho que resolver essa equação. F de xy igual a 0, que é 2xy² sobre x² mais y² igual a 0. Certo? Então, respondam para mim. Quando é que isso dá 0? Quando x é 0 ou y é 0. Né? Quando o numerador é 0, x é 0 ou y é igual a 0. Que geometricamente corresponde a quê? Os dois eixos. Tá? Com o buraquinho, né? Então, aqui é um c igual a 0. E aqui também o c é 0. Bom, aí eu vou pegar um c diferente de 0 e vou ver quando é que o f é igual a esse c. Tá? Isso aqui. Aqui não tem esse c, somente c. Aqui é só 2 pontos. Isso sim, é c somente c. O f de xy é c e somente c, 2xy² sobre x² mais y² é c. Certo? E agora, hein? Eu vou fazer o quê? A gente vai ter que arrumar um pouquinho para tentar descobrir quais são os pontos que satisfazem essa equação. E aí eu vou aplicar a operação importante da matemática, que é a operação passa para lá. Né? Passa esse daqui para lá. Então, vamos lá? 2xy² é igual a cx² mais y². Né? Eu multipliquei tudo por x2 mais y4, né? Para falar bonito. E agora vamos arrumar um pouquinho. Vocês concordam que isso aqui eu posso escrever como cx² menos 2xy² mais cy² igual a 0? Concorda que isso é equivalente? Tá? Essa equivalência aqui é porque eu estou no meu domínio, né? x2 mais y2 é diferente de 0. Tá bom? Bom, eu cheguei nessa equação. E aí, se vocês repararem bem, isso aqui é uma equação do segundo grau em x. Então, eu consigo isolar o x daqui. Tá? É uma equação
do segundo grau em x. Tá? Então, eu sei calcular o x. Quem que é o x? O x é, vamos lá na nossa fórmula, é menos b, então fica 2y², mais ou menos a raiz quadrada de b2, que é 2y² menos 4 vezes o c e vezes cy². Tá bom? Tudo isso sobre... Então, deixa eu arrumar aqui. X igual... Tudo isso sobre 2c. Deu? Então, agora vamos ajeitar um pouquinho. O x é 2y² mais ou menos raiz quadrada. Aqui dá 4y². E aqui também tem um 4y², que eu já vou pôr em evidência. 4y², que multiplica 1 menos 4... Não, 4 não. Só c². Tá bom? Tudo isso sobre 2c. E arrumando mais um pouquinho, 2y² mais ou menos 2y², tá certo? Que é a raiz disso. E deixa a raiz só de 1 menos c² sobre 2c. O 2 eu posso cancelar. E o y² eu ponho em evidência. Eu vou ficar com x é igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos c² sobre c vezes y². Bom, o c já era diferente de zero desde sempre, né? Desde que a gente começou aqui a olhar, o c é diferente de zero. Então, aqui não tem problema com esse denominador. E aqui apareceu uma novidade. Quando é que esse 1 menos c², quando é que tem raiz? O c tem que estar entre 0 e 1. Será? Pode ser negativo o c. Ele está entre menos 1 e 1. Tá? O c tem que estar entre menos 1 e 1 e diferente de zero. Então, para esses valores de c, eu tenho curvas de nível. Então, para cada c fixado, você faz a conta e dá um número aqui. Então, você tem curvas de nível x igual a um número vezes y². Que curvas são essas? São parábolas, só que deitadas, né? Quando cai positivo, ela é deitada para cá. Passam pela origem, né? Passariam se o 0,0 estivesse no domínio, né? Para cá positivo, elas são viradas para cá, e se o k for negativo, elas são viradas para lá. Então, nós vamos olhar para alguns valores de c e fazer o desenho. Tá? Tudo bem? Vamos lá. Então, quando c é 1, deixa eu copiar de novo. Eu cheguei à conclusão que o x era 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos c² sobre c, tudo isso vezes y². Então, eu já sei que são parábolas. Tá? Então, em especial, para c igual a 1, eu venho aqui, o que está dentro da raiz dá 0. Isso aqui é 1, então fica, para c igual a 1, eu tenho, vou escrever assim, ó. Se o c é 1, eu tenho que eu vou obter a curva x igual a y². Tá bom?
Então, vamos desenhar aqui. Tentar caprichar mais nesse desenho. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, assim por diante. Pronto. Vamos fazer alguns esboços. Então, ó, esta parábola aqui passa pelo 1, 1, pelo 4, 2, que é esse aqui, né? E pelos simétricos aqui do lado de baixo. Então, esta curva, isso aqui é o C igual a 1 e o simétrico aqui também. Aqui também é C igual a 1, tá? Tudo bem? C igual a menos 1, o que acontece? Se o C for menos 1, de novo aqui a raiz vai dar 0. Então vai ficar 1 sobre menos 1. Que eu vou obter a curva x igual a menos y ao quadrado. Tudo bem? Qual é essa parábola aqui? Essa parábola é o espelho desta virado para cá, né? Então, a gente vai desenhar aqui o C igual a menos 1. E tem um pedaço aqui também. Hã? Tudo bem? Aqui tem um buraquinho. Tá, então tenho duas curvas para dois níveis já. E eu também já tinha o C igual a 0. Então, o C igual a 0 é tudo que está nos eixos, né? Como é que a gente interpreta mesmo? Se eu pegar um ponto que está aqui em cima, o F dele é 1. Se eu pegar um ponto que está aqui, o F dele é menos 1. É isso, por enquanto, é isso que eu estou querendo dizer. Agora, vamos pegar um C intermediário entre 0 e 1? O que vai acontecer, hein? Aí, nesse caso, a raiz quadrada de 1 menos C quadrado vai ser também um número entre 0 e 1. Concorda? Tá? Porque C ao quadrado é menor que 1. Então, você vai ficar com 1 menos um número menor que 1. Dá menor que 1, tira a raiz, está entre 0 e 1. Aí, quando você for fazer aquela conta, 1 mais ou menos raiz de 1 menos C quadrado sobre C, aqui é positivo, aqui é um número menor que 1, então você vai ter dois valores. Aqui você vai ter 1 mais raiz de 1 menos C quadrado sobre C, e aqui você tem o 1 menos raiz de 1 menos C quadrado sobre C. Tá? Bom, significa que se eu fixar um C entre 0 e 1, eu fixo esse valor de C, eu vou ter duas parábolas. Então, eu vou ter fixado um C entre 0 e 1. Eu vou ter duas, assim, ó. Uma, aqui estava o C igual a 1, né? Aí eu vou ter uma para dentro, que é o y, é o x, é igual a 1 mais raiz de 1 menos C quadrado sobre C, y quadrado. E para lá, eu tenho outra, que é o x é igual a 1 menos raiz de 1 menos C quadrado sobre C, y quadrado. Eu tenho
para cada C entre 0 e 1, eu tenho uma para dentro e uma para fora. E, claro, a continuação delas para cá. Tá bom? Então, deixa eu pôr até outra cor. É o mesmo valor de C que aparece aqui e aqui. Aparece aqui e aparece aqui. Então, se eu calcular f desse ponto, dá C. F desse dá o mesmo C. Mesma coisa aqui e aqui. É o mesmo valor de C. Tá? Então, para o mesmo C, a interpretação é que quando você pega o plano Z igual a constante C, um plano paralelo ao plano XY, ele vai cortar o gráfico nos pontos que estão com esse valor aqui, né? Tem a função, eu vou cortar e a sombra desses pontos onde eu cortei, da interseção, a sombra no domínio, são esses e esses. Esse e esse. Para cada C. Eu vou ter 2. Tá? Deu para entender? O que eu queria chamar a atenção aqui, que é o que a gente vai... Então, olha, só para completar aqui. Então, um C menor que 1 aqui. Um C entre 0 e 1. E o mesmo C aqui. O mesmo, tá? São duas parábolas. Tudo bem? Bom, isso é um fenômeno importante que a gente vai ver, porque é assim, se eu conseguir passear aqui com os pontos, eu vou caminhando em cima dessas curvas, o valor de f não muda, é sempre 1. E se mesmo que eu me aproxime do zero, o valor da f é 1. Quando eu pego um valor entre 0 e C, se eu andar por aqui, o valor da f é C, que não é 1, é um outro número. Se eu caminhar por aqui, o valor da f, em cima dessa curva, o valor da f é sempre 0. Tá? E isso é uma observação importante para o que a gente vai estudar em seguida. Só para vocês terem uma ideia, o que eu consigo mais ou menos desenhar é o seguinte. Eu vou desenhar aqui, ó, o eixo dos x para cá e lá atrás o dos y, né? E um z aqui. Então, o que acontece é que, assim, nessa parábola aqui, que é o y igual a x, eu não vou nem desenhar esse lado. Para y igual a x desse lado aqui, né, tudo errado. É x igual a y ao quadrado. Se eu estou aqui em cima, o valor de f é 1. Tá? Então, esse ponto aqui sobe 1, sobe 1, sobe 1. Então, você vai ter uma linha aqui que, para cada ponto desses, ele subiu uma unidade. O f deles dá sempre 1. Quando você pega uma constante entre 0 e 1, você vai ver duas. Uma para dentro e uma para fora. Uma que pegaria os pontos aqui, mais embaixo, e lá atrás uma outra com valor menor aqui, para um C aqui. Aqui é 1, tá? Bom, o que acontece, mais ou menos, é que aqui vai tendendo a 0, né? E lá atrás também, tende a 0. Vai lá para trás, tendendo a 0, para chegar aqui no outro eixo e zerar. Tá? Então, vocês imaginem aqui, ó, como se fosse, sabe, uma montanha. Todo mundo aqui, um morro aqui, com a mesma altura lá em cima, ao longo de uma parábola, né? São pontos de uma parábola. Fica nessa altura 1 aqui. E depois desce suavemente. Então, quando você corta aqui vai ter uma parábola, né? Aqui no domínio, uma parábola onde o valor da f é c, só que quando corta aqui, corta lá atrás também.
e vocês vão ver a outra parábola de fora, ficou longe, né? Tem uma para dentro e uma para fora, dessa aqui que vale 1. Tá? Não sei se deu para entender, mas é uma superfície que vai, sobe, desce, mas aí ela sobe e desce aqui também. Né? Não. Vocês viram que essa função não está definida no 0, 0. Não existe f de 0, 0. Mas eu poderia querer saber assim, se o x, se o ponto xy está perto de 0, 0, dá para eu saber f de xy está perto de quanto? Isso é uma questão importante. Isso daí, né, é o cálculo de limite. A gente precisa entender limites para poder fazer derivadas. Para saber se a função é contínua, se a função dá saltos ou não dá saltos. E eu preciso, então, estudar limite e para poder saber também derivadas, preciso saber se a função é diferenciável. Saber se é diferenciável significa é equivalente a saber determinar se existe um plano tangente num ponto. Tá? E todas essas questões estão relacionadas ao cálculo de limite. Tá? Então, eu preciso, é um pré-requisito aqui, saber calcular limite de f de xy. Né? Eu preciso entender o que é essa expressão aqui. O que é limite de f de xy quando xy se aproxima de um determinado ponto, que eu vou chamar de x0, y0. Eu preciso saber o que é isso e quando é que eu posso dizer que ele é um número L. O que quer dizer isso aqui? Intuitivamente, eu estou querendo saber se, quando o ponto xy se aproxima do x0, y0, o valor do f de xy está ou não próximo do número L. É isso que a gente está perguntando. Mas isso tudo é muito vago, né? Porque tem questões aí, o que é próximo? Né? Quanto que é próximo? 0,1 é próximo? Meio é próximo? Né? Como é que é a medida do quão próximo eu quero que esse valor esteja desse? Né? Então, e aí também uma outra dificuldade é que a gente tem duas variáveis. Então, eu tenho um ponto x0, y0 aqui. O que é estar próximo desse ponto? Né? Dizer que o limite de f de xy, quando xy tende a x0, y0, né? L significa que, quando eu calculo f de pontos que estão aqui perto, eu vou chegar próximo do número L. Mas aí, como é que é? Eu vou pegar quais pontos aqui? Para eu saber, para eu calcular o limite, eu tenho que pegar bolas, eu tenho que varrer, né, no entorno aqui, pegar todos os pontos de uma bola centrada no x0, y0 e calcular o f de todos aqueles pontos. E olhar se o f de todos eles cai dentro de uma certa faixa aqui dentro. Tá? Agora, qual faixa? De que tamanho? Para eu dizer que o limite é L, eu tenho que garantir que todo mundo, dentro de um certo raio, cai numa faixa que vai de L menos um pouquinho até L mais um pouquinho, mas esse um pouquinho é tão pequeno quanto eu queira. Deu para entender o que eu falei? Tem que ser qualquer número. Se eu quero que seja menor que 10 a menos 2, eu vou procurar uma bolinha aqui em torno do ponto, tal que o f de todos esses pontos caia a uma distância menor que 10 a menos 2. Agora, se 10 a menos 2 não for suficiente para o problema que eu preciso resolver, eu mudo para 10 a menos 5, eu tenho que procurar outra bolinha menor e ver se existe um raio
tal que todo mundo, em torno do ponto, com aquele raio, o F dele cai lá dentro. Tá? Então, quando é que a gente sabe que o limite de F de xy, quando xy tende a 0, 0, a x0, y0, é o número L? Isso aqui quer dizer que, para todo número que eu vou chamar de epsilon, eu estou deixando variável aqui, é o tamanho desse intervalo. Então, qualquer número que eu quiser, é possível encontrar um raio, que é o delta, tal que, para todos os pontos xy dentro desse raio aqui, exceto no x0, y0, porque eu não vou olhar para o centro, a norma, a distância, né, entre o xy e o x0, y0. Se essa distância for menor do que o delta e maior do que zero, esse maior do que zero quer dizer o quê? Quer dizer que esse ponto não é igual a esse. Tá? Então, toda vez que eu pegar pontos, há uma distância do x0 e y0. A distância é menor que delta, mas não é o próprio ponto, né? Não é o próprio x0 e y0. Toda vez que acontecer isso, então, a distância entre o f de xy e o L fica menor do que y. Tá bom? Então, aqui, olha, eu tenho que deixar com letrinha mesmo. Eu tenho que deixar para um epsilon arbitrário, porque eu preciso dizer quanto que é perto. Né? Eu preciso dizer... pode ser qualquer número positivo pequenininho, né? Que é o que interessa. Então, toda vez que isso acontecer, eu dou um epsilon e você consegue achar um raio tal que todos os pontos diferentes do x0 e y0, mas dentro desse raio aqui, o F dele cai nesse intervalo, que vai de L menos epsilon até L mais epsilon. Tá certo? Nesse intervalinho aqui.